Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, unidos em nome de Jesus. Estamos aqui buscando aprender um pouco mais sobre os ensinamentos dele, buscando nos harmonizar, nos fortalecer. E isso é muito bom, porque essa corrente de vibrações, de orações, de luz, de amor, faz a diferença no nosso emocional, no nosso campo espiritual e nas nossas vidas. Então, hoje nós rogamos ao nosso Jesus, querido mestre, amigo, farol das nossas vidas, que nos ilumine, nos abençoe, nos intua, para que possamos decidir o melhor para as nossas vidas como encarnados neste mundo, para que nós possamos ter os nossos lares abençoados, iluminados, e para que durante este momento deste estudo possamos aprender, abrindo a nossa mente, o nosso coração, aprender os conteúdos aqui estudados, que nós possamos assim darmos início ao nosso estudo e oração na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, hoje nós vamos ler um texto deste livro aqui, Rumo Certo. Rumo Certo é a autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Pois bem, quando eu estava procurando uma lição para a gente fazer hoje à noite, eu achei interessante esse título, Barreiras, do capítulo 57. E falei, o que será que é isso? Barreiras. Aí, quando eu percebi e fui lendo, o texto é de uma luz, é de um afeto, é de uma sabedoria, de um amor que a gente sente escrito nessas linhas, que todos nós com certeza nos identificamos com esse texto aqui. Então, primeiramente eu vou ler o texto como um todo, depois eu vou trazer algumas anotações que eu fiz e nós vamos pontuar algumas partes importantes que nos chamam a atenção. Mas eu quero pedir a todos, aqueles que puderem, que não estiverem dirigindo, que estiverem nos seus lares com tranquilidade, busquem assim, serenar a mente e escutar cada frase lida, porque o ensinamento dessa lição é fantástico. Capítulo 57, Barreiras. Que há sofrimentos em toda parte do mundo, não há de negar. Reflitamos, porém, nos sofrimentos criados por nós mesmos. Aquele da solidão em que nos ilhamos, através de falsos conceitos, é um deles, e dos maiores. Constrangedoras cercas mentais em que nos gradeamos, desertando da vida comum. Barreiras as mais diferentes. Aos que se admitem demasiadamente envelhecidos na experiência física e se emparedam contra toda espécie de renovação, como se a mãe natureza não fosse o período áureo da reflexão com as alegrias conscientizadas da vida. Aos que vararam acidentes afetivos e entram em pessimismo sistemático, como se o amor, divina herança do Criador para todas as criaturas, devesse estar escravizado ao nível da incompreensão. Há aqueles que se declaram ludibriados pelo fracasso e se encasulam no desânimo, esquecendo a construção da felicidade própria. Há os que acreditam muito mais na doença do que na saúde e se estiram em desalento, rendendo culto à suposta incapacidade. Em todos os lugares, cercas de amarguras, desalento, tristeza e deserção. Entretanto,
a vida, igualmente em toda parte, oferece a todos os seus filhos uma senha de progresso, trabalho e participação. Se te dispões a aprender e servir, ninguém pode avaliar o tesouro das oportunidades de elevação que te descerrará o caminho. Abençoa a disciplina que nos orienta o coração com diretrizes justas, mas não te prendas a limitações imaginárias que te separem da ideia de Deus e da grandeza da vida. Quando te encontres em dúvida quanto à libertação espiritual a que todos nos achamos destinados pelos princípios da evolução e do aperfeiçoamento, olha para o alto. Toda região que nomeamos por céu não é mais que uma saída gloriosa, com milhões de portas abertas para a celeste ascensão. Emmanuel, eu achei essa lição maravilhosa porque nos faz refletir sobre a questão do sofrimento, né? E, normalmente, todas as pessoas que eu encontro, que a gente encontra na rua, a gente fala, gente, como está difícil a vida. Todos, em maior ou menor grau, estão sofrendo. Parece que a humanidade está em sofrimento. E se a gente não presta atenção, nós começamos a achar que há uma falência e que a humanidade está acabando, a Terra está morrendo. E não é nada disso, porque nós precisamos de tirar da nossa cabeça a ideia de que estamos sendo punidos. Não. Estamos numa escola com duras provas para passarmos de ano e vamos em frente. Há muitas situações que nós não podemos aceitar, porque o nosso coração, com amor dentro dele, com bondade, não aceita determinadas situações. Mas nós não podemos e não temos o direito de julgar aqueles que nada compreendem. Neste mundo todo, estamos aqui esbarrando uns nos outros, convivendo, conhecendo uns aos outros, e aí nós temos noção das provas difíceis que existem. Mas, quando a gente fala em sofrimento, imediatamente, por exemplo, você ficou sabendo do fulano? Fulano está doente, está com uma doença tal. Nossa, coitado. Imediatamente, quando a gente fala que alguém está sofrendo, o primeiro pensamento que nos vem é um pensamento associado com a dor física de diferentes formas, né? Então, se alguém fala que está hospitalizado, eu fico imaginando, né? Uma longa hospitalização, as dores que a gente sente quando está internado, das injeções, dos medicamentos, das cirurgias e tudo mais. A gente primeiro leva o pensamento para a dor física. Mas acontece que a dor física, ela não está sozinha. Sempre nos momentos de provas, nós temos as nossas dores emocionais, as nossas dores espirituais, que muitas vezes a gente se nega a falar sobre elas, a entrar em contato com elas, porque nos achamos perdedores, insuficientes, incapazes, né? Nos achamos errados, e não é nada disso. Nós estamos em processo de aprendizagem. Então, a dor física, ela nos amedronta. E a humanidade, né, dentro de um padrão de normalidade, claro que a gente não é masoquista, e nós vamos evitar a dor. Por isso foram criados os anestésicos, as formas de minimizar dores crônicas, com medicamentos, com atividades, algumas específicas, né? Nós temos uma fisioterapia que vai lá naquele pontinho, naquela dor aguda e melhora o nosso quadro, né? Mas a Magda Arnault fala o seguinte: por aguda que possa ser a dor física,
a forma peculiarmente humana de sofrer não é física. É interessante isso, né? Olha só. Por aguda que possa ser a dor física, a forma peculiarmente humana de sofrer não é a física, mas psíquica ou emocional. Então, antes de sermos, né, corpo físico, nós temos ali um animal dentro de nós, né, como seres, todos nós como, né, seres vivos, nós temos dentro da gente um ser emotivo, um ser espiritual, um ser simbólico, sem matéria, mas que muitas vezes coordena as nossas vidas, né? Então, não são raros os casos, mas são a maioria dos casos em que as escolhas nossas de vida não são pautadas no racional, nem as nossas ações, as nossas atitudes, naquele racional de uma lógica aristotélica. Não. A maioria das nossas decisões, ações e pensamentos são regidos pelas nossas emoções. Que bom seria se nós tivéssemos um conjunto de emoções saudáveis e equilibradas. Mas não. Muitas vezes nós estamos sendo portadores de emoções negativas, doentes, né? Desequilibradas. Como que nós vamos saber se a emoção é equilibrada ou não? Através do processo de autoconhecimento de quem verdadeiramente somos, o que sentimos, o que pensamos, né? O que é nosso, o que é do outro, e por aí vai. Bom, então, quando a gente racionaliza que nós temos uma sociedade do prazer. Se vocês prestarem atenção nas propagandas, uma propaganda tal, porque essa chinela vai dar um prazer aqui, assim, assim, a bebida está em momentos de prazer, o chinelo, o apartamento, a área de lazer, né? Até mesmo a cozinha é visto como um hobby, não como um serviço diário ali, né? Muitas vezes a gente romantiza algumas coisas, né? Em busca do olhar do outro sobre o prazer que nós estamos oferecendo. Então, quando você pensa numa propaganda de seguro, esse seguro não vai te mostrar trabalhando ali, naquela coisa, usando o seu carro para o trabalho, ou às vezes parando 1 minuto em fila dupla, enquanto o menino desce, você abre o porta-malas e sai correndo. Não. Ali te mostra uma situação de descanso, né? Que você está na rede, tomando uma água de coco, na beira de um lago, de uma praia do rio. Então, a gente constrói a nossa vida acreditando que ser bem-sucedido é sermos construtores de prazeres, ou sermos aqueles que vamos usufruir de prazeres, dos mais diversos tipos, né? Por quê? Porque são vendidos para nós a ideia do prazer, da alegria, da satisfação, como se a felicidade fosse vendida. Se você tiver esse carro tal, você vai ser muito feliz, vai conquistar garotos ou garotas, vai ser respeitado, né? E por aí vai. Então, nós, sem perceber, entramos na ilusão de que podemos viver sem sofrimento no nosso mundo de provas e expiações. E parece que cria dentro da gente uma ideia de que o sofrimento não faz parte da natureza humana. Só que no estágio evolutivo em que nos encontramos, o sofrimento vai fazer parte da nossa rotina, da nossa vida, uma ou outra vez. Algumas pessoas com questões mais complicadas, com maior número de sofrimentos ou intensidade, né? Então, aí nós começamos a negar o sofrimento para mostrar que a nossa vida é bacana. Então, a pessoa se torna um ser instagramável, né? Chama. Você, para o outro, está sempre bem,
bem-sucedido, bonito, feliz, né? E quantas vezes eu vejo casais que brigam, mas assim, que não saem do Instagram ou de outra rede social, posando de casal mais afetuoso e mais alma gêmea que existe, né? Então, nós vamos, ao invés de termos um processo saudável de fortalecimento para enfrentar as adversidades, dificuldades e sofrimentos que tem na vida, nós vamos acreditando que ele não existe para os outros, nós começamos a cobiçar a grama do vizinho que é verde, a nossa não prestando atenção no quanto aquele jardineiro trabalha, quanta água que está pagando para aguar aquelas plantas, né? Como que a gente vai trabalhando isso daí. E aí, nós vamos nos tornando seres frágeis, que passam a evitar o sofrimento a todo custo. E nós temos gerações fragilizadas que não suportam sofrimento algum, que não suportam frustrações. E aí nós vamos nos tornando uma sociedade fragilizada, aumentando o número de casos de fugas psicológicas, né? O número de casos de depressões profundas, de suicídios, de relacionamentos que não conseguem se estabelecer, se estabilizar, né? E nós começamos a adoecer pelas autocobranças e nós começamos a construir barreiras para evitar os sofrimentos ou para fazer de conta que não existem, né? Começamos processos de negações e de imaturidade, enquanto que nós precisamos de fazer exatamente o oposto, entrarmos em contato, sabermos da dificuldade para nos prepararmos para isso. Vou dar um exemplo. Uma vez, não conhecia Salvador. Aí nós resolvemos irmos, eu e uma outra família da minha irmã, nós íamos passar julho em Salvador. E aí as crianças com ela foram de avião e eu fui de carro com meu marido e meu cunhado. Então, quando eu vi as horas de viagem, que a viagem tem que ser parada, não dava para ir direto, porque senão era muito cansativo, tá? O nosso carro estava bacana, legal, um carro novo. E eu me preparei para a viagem, né? Primeira coisa, eu tinha uma térmica de 5 litros para colocar água. E eu coloquei água geladinha, gelo, para durar a viagem toda. Porque se não achasse uma água, a gente não iria passar sede. E vocês conhecem mineiro, né? Então, tinha aquele pãozinho de queijo com linguiça para o primeiro dia, aí tinha bolachinha, batatinha, alguma coisa para o outro dia, tinha fruta, uvinha lavada na bacia, então tinha um piquenique danado. Me preparando para a viagem, porque se caso a gente tivesse problemas no carro ou de não achar um lugar bacana para parar, a gente tinha ali comida e água. E pesquisei o calor e tudo mais, então passamos protetor solar, óculos escuros, gravei mais de 300 músicas do nosso gosto para a gente, caso não pegasse rádio e tudo mais, tinha uns DVDs ali. Então foi muito tempo de preparação. Por quê? Eu estava preparada para os sofrimentos que poderiam vir, para as surpresas daquela viagem. Não é que eu estava negando, não. Pelo contrário. Eu estava falando assim, se a gente tiver dificuldade com água, aqui tem. Se o carro parar, aqui tem. Então, eu sabia que podia acontecer. Se acontecesse, eu estava tranquila, porque aquilo fazia parte da viagem também, né? E o que aconteceu? Uma determinada hora, do segundo dia de viagem, a gente saiu às 8 da cidade, era para chegar lá às 11h30. Só que tinha obra na estrada. E nós ficamos parados 4 horas no asfalto, dentro do carro, a estrada interditada. Não sei o que eles estavam fazendo, se era explosão, o que era. Ou seja, nós comemos o que tinha restado de lanchinhos e tínhamos água. Aí eu percebi que veio uma mulher com um bebê de colo, tipo 8, 9 meses, ela não tinha água no carro.
E eu doei água para ela, água onde tinha idoso, aí dei uma bolachinha para essa menininha, para esse bebê, porque tinha uma peta. E eu falei, como que a pessoa vai para uma viagem dessa e não se prepara minimamente para o que vai enfrentar? Achando que a viagem ia ser só alegrias e tudo mais? Não, a viagem alegre tem felicidade? Tem, mas pode ter alguns imprevistos, você rasgar um pneu, né? Dar um problema no motor, tudo mais. Então, assim, hoje nós precisamos de assumir que a nossa vida pode ter momentos muito felizes e momentos muito difíceis. E nós estamos condicionados a nos preparar para os momentos felizes, mas não sabemos lidar com os momentos difíceis ou tristes, né? Então, o mundo emotivo de cada pessoa, com o decorrer da vida, vai assumindo cores únicas. Nós temos a nossa digital única e nós temos a nossa personalidade, o nosso mundo psíquico, o nosso mundo emotivo, mental único. Se você estudar duas pessoas com depressão, essas pessoas vão ser diferentes, mesmo que sejam irmãos. A forma de lidar com a depressão vai ser diferente. Então, existe uma matize de diferentes cores no mundo, onde cada um vai fazer a sua combinação de forma consciente e inconsciente. Pois bem, o que é importante a gente saber? Eu, você, todos nós temos em nós alegria, tristeza, amor, agressividade, esperança, desilusão, otimismo, pessimismo, né? E em cada personalidade, algumas das emoções se tornam predominantes, né? Então, nós sabemos que alegria, esperança, otimismo pode caracterizar uma pessoa, e outra pessoa é caracterizada pela tristeza, pela raiva, pelo rancor, né? Então, essas intensidades e a qualidade, quais as emoções, a qualidade e a intensidade, são situações individuais. E o que a gente percebe no consultório? É que é muito difícil a gente conhecer objetivamente o mundo interior de alguém, mesmo a pessoa ali se abrindo, né? Então, as emoções estão em um terreno que é difícil para o próprio dono do terreno ou para o profissional acessar. Tem que ter cuidado, tem que ter respeito, né? Então, quando as nossas emoções dolorosas habitam o nosso ser por um tempo muito prolongado, nós vamos percebendo que a vida se torna mais difícil. Por quê? Porque nós começamos a ter um desequilíbrio emocional. O que é o equilíbrio emocional? Raiva, amor, tristeza, alegria, né? E por aí vai. Então, quando tem o desequilíbrio, é quando eu tenho, né, ressaltado essas emoções que são emoções que geram sofrimentos a mais, né? Então, muitas vezes o sofrimento ele é silencioso e imperceptível. É aquele momento que a gente leva um susto, que aquela menina que trabalhava ali do lado suicidou. Como assim? Uma pessoa alegre, cheia de vida? Não. A aparência era assim. Mas dentro dela tinha um buraco afetivo, tinha um caos que muitas vezes não foi enxergado nem por ela, né? Então, nós precisamos de saber que nós temos presença de sofrimentos na nossa vida e nós precisamos reconhecer essa presença e buscar entender o que está provocando esse sofrimento, essa ação, essa reação, essa emoção que está me desequilibrando. Então, gente, nós não conseguimos
medir o sofrimento alheio. O nosso, talvez um pouco, porque a gente sente. Quando a gente tem consciência e maturidade para poder enxergar. Mas quando nós somos imaturos, até o nosso a gente quer deixar de lado, né? Então, nós precisamos... nós precisamos lidar com essas situações de uma forma mais consciente daquilo que sentimos, que pensamos, termos consciência de quem somos. Na realidade, é isso. Então, a vida tem altos e baixos. Cada um vai agir de forma diferente, a gente já está sabendo disso. Algumas situações vivenciadas geram dor física, emocional ou sofrimento físico, emocional. Nós também já sabemos disso. O nosso organismo busca formas alternativas para poder driblar esse sofrimento, essa dor. E a nossa mente também busca superá-las, né? Então, quando nós não conseguimos lidar com isso, nós entramos no que a gente chama de bloqueio emocional, que é uma defesa nossa, quando nos achamos frágeis diante daquilo que vamos encontrar, para nos defendermos e não entrarmos em contato com aquilo que nos causa dor e sofrimento, né? Então, o bloqueio emocional é como se fosse um escudo, uma barreira psicológica para garantir a sobrevivência da gente, né? Diante de uma situação que no nosso consciente ou inconsciente nos causa um medo ou ameaça muito grande. Porque, no fundo, diante daquele bloqueio emocional, dessa barreira que a gente ergue, está o nosso medo de não resistir. E por detrás disso, um medo de morrer. Fisicamente, emocionalmente. O medo de não existir como a gente imaginou que existiria, né? Então, o bloqueio, essas barreiras emocionais, elas causam mudanças na nossa rotina de vida, nos nossos relacionamentos, no nosso pique de trabalho, pode provocar doenças físicas e doenças mais graves emocionais. Então, um pouquinho de barreira psicológica são mecanismos de defesa que a gente usa para poder dar conta de lidar com aquilo. Quando isso é intenso e contínuo, se torna um bloqueio e aí nós precisamos lidar com esse bloqueio, né? Uma coisa importante que a gente tem que se ter em mente é que nós não somos onipotentes. A gente é frágil e é imperfeito. Se nós temos uma arrogância em relação a nós mesmos e não nos permitimos ser fracos e imperfeitos, então nós podemos estar ser um fator gerador desses bloqueios, entendeu? Porque nós podemos gerar uma ansiedade diante do reconhecimento das nossas fraquezas, e aí nós nos reconhecemos frágeis, né? E vamos ter trabalho para admiti-las e para lidar com elas. Então, todos nós somos frágeis, sim, somos imperfeitos, sim. Às vezes, alguns em uma situação, às vezes, outros em outra situação, né? Então, às vezes, eu tenho dificuldade quando eu estou com um problema financeiro, o outro também. Mas eu lido bem com problema de saúde, de doença. O outro é o oposto. E assim vai. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Aquele pontinho frágil que cutuca e dói, sabe? Nós precisamos, voltando a nossa como é que fala? A nossa reflexão, que faz parte do componente da natureza humana, no mundo qual vivemos, o sofrimento. Então, o sofrimento faz parte.
entendeu? É claro que ficar no sofrimento torna-se uma doença complicada, né? E é muito interessante porque a gente começa, por que eu estou com esse câncer? Por que a minha casa pegou fogo? Por que a minha loja entrou em falência? Por que o meu carro deu perda total? Por quê? Por quê? Por quê? E nesse porquê, a gente se esquece de que estamos sujeitos a passar por situações de sofrimento. Porque a vida é assim. Vira e mexe tem situações de sofrimento. Mas lembram-se que eu falei daquela sociedade que é tudo prazer, prazer, beleza, prazer, alegria, e uma coisa bem falsa, às vezes? Pois bem, é nessa hora que nós compreendemos que aquele quadro maravilhoso é um quadro, não é vida real. Então, o Viktor Frankl, ele fala que nós precisamos de trocar o porquê com o para quê. Porque aí nós saímos da lamentação e do questionamento e temos uma visão de para quê. Para quê eu estou passando por isso? Qual o aprendizado que eu vou tirar disso? Né? Então, para quê que eu estou, neste momento, aprendendo a lidar com doenças dos meus pais idosos? Para que isso me serve? O que isso me muda como pessoa? Qual o aprendizado que eu tiro dessa situação? Porque aí é como se eu desse um objetivo para aquele período. E isso me ajuda a me fortalecer. Por quê? Quando eu estava lá cansada, com o calor, parado na estrada, aquele calor que parecia 60 graus, né? E era para a gente chegar às 11h30, nós chegamos às 6 da tarde, tanto atraso, congestionamento e tudo mais. Então eu me perguntava, para que isso? Aí eu pensava, uma coisa eu aprendi, é que a gente tem que andar sempre prevenido numa viagem. Outra coisa, para quê que está acontecendo isso, né? E assim eu ia me perguntando, e ajudava a passar nesses momentos. Nós precisamos de entender que o sofrimento faz parte da condição da natureza humana. Não estou dizendo que a gente tem que sofrer, nem que é fácil sofrer, não. Mas que nós, enquanto habitamos um mundo de provas e expiações, vamos passar por diversos sofrimentos. Ou transformamos esses sofrimentos em aprendizagem, por mais que seja difícil, né? Ou buscamos ter uma saúde mental e emocional fortalecida para passarmos por isso, como assim, aquele nível de videogame que vai ficando complicado até que você ganha, né, e zera o jogo. Então, nós precisamos ter humildade para aceitar a ajuda, para buscar a ajuda, todos nós. Ajuda com os amigos, com profissionais, com médicos, com psicólogos. Nós precisamos de procurar aquilo que nos faz bem, aquilo que traz uma força interna, né? E aqui também entra os pontos importantes, né? Que é o encorajamento nosso para estabelecer as relações de amizade, para fazer os tratamentos físicos necessários, psicológicos e também espirituais. Porque a espiritualidade vem como uma força para nos ajudar a passarmos pelo processo e crescermos. E precisamos ter em mente que nós necessitamos termos um estilo de vida mais saudável para que sejamos pessoas mais fortes, menos frágeis, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, né? Então, o que eu estou falando aqui é de saúde integral, né? Não adianta a pessoa ficar horas e horas cuidando do físico, com uma atividade ou tomando medicamentos, se a pessoa não está cuidando do seu lado espiritual, que pode dar problemas, ou do seu lado emocional. Claro que ajuda? Ajuda. Se você tem
um tripé nesse banquinho e você cuida muito de um, maravilhoso. Mas se você não cuidar dos outros dois, os outros dois apodrecem e você cai da mesma forma, né? Então, não podemos esquecer que faz parte do estilo de vida saudável o descanso da semana, o momento de férias, o momento com família, o momento com amigos, o momento do trabalho, o momento do estudo, o momento do nosso cuidado espiritual para conosco mesmo, o momento das atividades físicas, de acordo com a nossa alimentação, o sono, né? Então, tudo isso nos faz nos sentirmos mais fortalecidos, física, emocional e espiritualmente, né? Então, vou voltar de novo. O que são essas barreiras emocionais, né? Elas são obstáculos que podem surgir no caminho de uma pessoa para expressar e lidar com suas emoções de forma saudável. Ou seja, essas barreiras podem ser causadas por uma série de fatores. Experiência do julgamento do outro, insegurança, instabilidade emocional, baixa autoestima, né? Quando essas barreiras não são trabalhadas, né, elas podem gerar um impacto negativo na nossa vida e nos nossos relacionamentos, né? Uma das principais causas dessas barreiras emocionais são as experiências passadas traumáticas, né? Os traumas de abuso emocional, né? Abuso físico, sexual, perda precoce de entes queridos, acidentes graves, eventos violentos, dificuldades até, por exemplo, com o ciclone, o tornado, com a mãe natureza ali no espaço onde eu moro, no país que eu moro, tudo isso sempre deixa cicatrizes profundas. Ninguém passa por um trauma desse como se não tivesse feito nada, como se estivesse chupando um pirulito na beira da estrada, né? Mas essas experiências podem nos levar a medo, vergonha, culpa, raiva. E às vezes passamos por isso e superamos. E tem pessoas que permanecem no medo, na culpa, na raiva, na vergonha, né? E aí a pessoa pode desenvolver as barreiras emocionais para se proteger da dor, de sentir tudo isso novamente. Então, é aquela pessoa que teve um relacionamento, foi difícil, depois eu não quero me relacionar com mais ninguém. Isso é barreira emocional, né? Ah, eu prestei vestibular 3 vezes, nunca mais presto vestibular. Barreira emocional, né? Ah, toda vez que eu vou conversar com meu pai, ele está assim, assim, assado, então eu não acredito, né, que conversar com meu pai ajuda. Então, eu estou fugindo daquilo que é difícil e que me causa dor, né? E as barreiras emocionais, elas vêm recheadas de crenças limitantes. Essas crenças que são pensamentos negativos e autossabotadores. Eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, né? Então, a pessoa não confia em si nem na sua capacidade, e a autoestima está abaixo de zero, né? Se eu, no meu consciente ou inconsciente, acho que eu não sou digna de amor e de afeto, então, se eu acho que eu não sei expressar as minhas emoções e que isso é um sinal de fraqueza, se eu acredito que toda vez que eu falar em público as pessoas vão me achar burra, né? Então eu vou criando barreiras e eu passo a me isolar para não entrar no sofrimento que é conviver com o outro e com uma possível crítica, um juízo de valor e tudo mais, né? Então, o meu receio de ser criticado, né, de ser rejeitado, ridicularizado, né, pode fazer com que a pessoa se encolha no seu mundinho, né? E aí falta a conexão emocional com os outros, né? E
muitas pessoas não tiveram oportunidade de desenvolver essas habilidades emocionais saudáveis, por N razões. Então, não conseguem nomear emoções, né? Não conseguem regular o estresse, não conseguem agir, falar e lidar de uma forma assertiva com as pessoas, não conseguem falar não, falam sim sem querer, entram em raiva de si mesmo. Por que eu fui falar sim? Por que eu fui aceitar isso? Né? E por aí vai. Então, sem essas habilidades emocionais, é difícil para a pessoa lidar com as complicações da vida, né? Então, é algo que faz com que surjam as barreiras emocionais, né? Então, na nossa qualidade de vida, quando eu construo inúmeras barreiras, existe um impacto significativo, né, na qualidade de vida de uma pessoa com barreira emocional, né? Se a gente não expressa nossa emoção de forma saudável, nós podemos aumentar estresse, tensão emocional, né? Isso pode levar a problemas de saúde mental, né? Porque se eu não consigo me expressar, e se eu vou me fechando, eu posso entrar em ansiedade, ter uma ansiedade generalizada, começar com fobias, com pânico, ou eu posso entrar em processos depressivos, onde aquela vida em que eu tenho que ter os enfrentamentos, eu não consigo viver, então eu me encolho para essa vida, né? Então, gente, essas mesmas barreiras impedem a gente de pedir ajuda, de pedir apoio, e aí com isso nós prolongamos o nosso sofrimento emocional. É muito bom, é maravilhoso quando a gente tem coragem de ir numa igreja rezar, de ir no centro tomar um passe, de marcar a consulta com psicólogo ou com psiquiatra, né? De fazermos, de vermos se tem alguma questão hormonal ou fisiológica. É muito importante quando a gente fala com os nossos pais, ou com os nossos cônjuges, ou com os nossos funcionários ou chefes, o que está acontecendo e que a gente está se tratando, quando buscamos apoio. E não é porque nós não recebemos que nós temos que desistir, nada disso. Então, gente, é muito difícil lidar com essas barreiras emocionais. Vocês veem, depois eu vou deixar o texto do Emmanuel aqui do canal, para quem quiser ler novamente. Mas como que eu posso superar as barreiras emocionais, né? Eu tenho que ter autoconsciência de que existem essas barreiras e eu preciso de ter essa autoconsciência de que as barreiras existem e que requerem um trabalho contínuo para lidar com elas, porque elas não foram construídas de um momento para o outro, né? A gente pensa no muro, é tijolo com tijolo e cria, né, todo aquele murão. Então, estratégias, sugestões que podem ajudar. A primeira delas, a terapia, né? Porque a terapia você pode explorar e superar essas barreiras emocionais com a ajuda de uma pessoa, né, da área de saúde, né? Então, identificar os padrões negativos, falar sobre traumas passados, processar e passar a desenvolver habilidades saudáveis em maior número, né? Habilidades emocionais. Então, a terapia é um processo que ajuda muito. A segunda estratégia é a meditação, porque com a meditação, guiada ou não, eu tenho uma consciência corporal, emocional e observo mais as emoções sem o julgamento. Eu olho para mim, me olho e sei que eu estou trabalhando aquilo, né? Então, é uma forma das emoções virem e da gente trabalhar mais saudável, né? A educação emocional também é importante, né? Ela é importante para superar e para não ficar construindo tantas outras. Livros sobre inteligência emocional, participação, cursos, palestras, né? Buscar essas orientações e conhecimento e compreensão de como que funciona, né? Como que funciona a alma humana, como que funciona a psique humana, como que eu funciono, né? Então, é interessante, né? Importante.
E uma outra coisa, praticar a autocompaixão, o autoamor. Nós precisamos de desligar esse botãozinho da autoagressão, do sabotamento, né? E nós precisamos de nos ver e nos tratar com bondade, com compreensão, principalmente quando nós estamos no auge das nossas emoções difíceis, né? Então, a autocompaixão, ela não deixa que o terreno da autocrítica, do julgamento, possa comandar a gente, porque eles não vão para frente, né? E aí nós começamos a processar as nossas emoções de uma forma mais aberta e saudável para conosco. E não ficarmos negando, eu não sinto raiva, mas não sei o quê. Não, nós sentimos sim, sabe? Então nós precisamos, olha, hoje eu estou com raiva, como é que eu vou lidar com isso para não me prejudicar e nem prejudicar o próximo? Hoje eu estou triste, eu achei que como espírito eu ia dar conta de lidar bem com a morte desse amigo, tá, mas eu não estou conseguindo. Como é que eu faço para lidar com isso? Quem que eu posso procurar, dialogar, explicar e resolver conosco mesmo? Porque sem auto-amor, eu não consigo, com tudo aquilo que se conecta a ele. Se eu não me respeito, não me aceito, me julgo, as pessoas vão sentir essa energia. Então, se eu jogo para o universo um pensamento que eu me amo, eu vou me conectar com várias pessoas que vão estar vinculadas a esse amor por mim, né? E o contrário também. Então, sem auto-amor, nós não conseguimos, né? Nós temos que saber que nós nunca estamos sós nem desamparados. Basta, às vezes, procurar a pessoa melhor, correta para aquele momento, e basta nos lembrarmos do que falou Emmanuel do céu, que o azul do céu são infinitas portas, para que a gente possa viver a verdadeira vida. Então, gente, a espiritualidade também nos ajuda, porque nos direciona para o bem e nos ajuda a potencializar as nossas habilidades positivas, né? Para que a gente possa entender que tudo é uma evolução e para que a gente tenha forças para continuar evoluindo, né? Mesmo com inúmeros problemas aparecendo pelo caminho. Então, nós não vamos apostar todas as fichas no físico, não vamos apostar todas as fichas na espiritualidade ou só no emocional, mas é a saúde integral, corpo, mente, espírito, que precisa receber todas essas fichas, toda a força, todo o tratamento, tudo aquilo que é importante. Então, concluindo, as barreiras emocionais podem ter um impacto negativo grande na qualidade da nossa vida, no nosso crescimento, na nossa evolução como seres humanos, com o nosso crescimento como espírito também encarnado nessa vida, né? E ela impede as barreiras de expressarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos de uma forma mais eficaz. Então, a consciência de que precisamos de ajuda, que vamos ajudar também, a consciência de que precisamos nos amar, de buscarmos ajuda profissional, tudo isso que falamos aqui, vai nos ajudar a desenvolver uma relação mais saudável e amorosa com as nossas emoções vivenciadas com a nossa vida. Hoje, com 62, eu reconheço muito do meu pai, da minha mãe, que eles deram o melhor deles. Mas, às vezes, com 12, 13 anos, eu exigia tanto, sabe? Então, essa maturidade nos faz perceber a vida, que tudo aquilo que eu achei que, às vezes, era chatice, era necessário para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Pensemos nisso, cuidemos de nós, e, assim, que essas... Aqui, Emmanuel fala: abençoa a disciplina que nos orienta o coração com diretrizes justas, mas não te prendas a limitações imaginárias que te separem da ideia de Deus e da grandeza da vida. É isso aí, o meu recado para hoje. Vamos fazer a nossa prece. Pai querido,
Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais, que nós possamos refletir sobre o que foi dito, o que foi lido, que nós possamos buscar o alto amor como base da construção das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que o alto amor seja a luz que nos guia para as nossas ações em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Dá-nos a força necessária, Jesus, para que sigamos os teus passos, sem esmorecer e sem criarmos tantas barreiras que nos impedem de nos aproximarmos de ti ou daqueles que amamos. Ajuda-nos, Jesus, a nos fortalecermos da melhor forma, sem fugas, sem vazios, sem processos de autodestruição. Assim, que a nossa noite seja abençoada, o nosso sono, os nossos dias sejam de trabalho, aprendizado, descanso, luz e amor. Finalizamos com essa prece o nosso estudo oração na noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, amigos. Se você gostou dessa lição, compartilhe com algum amigo que possa também gostar ou estar necessitando de aprender um pouquinho sobre o que falamos aqui hoje, né? Na próxima quarta, às 20 horas, estaremos juntos com mais um estudo oração. E agradeço a presença de todos vocês, o carinho, o apoio. Sigamos juntos. O meu abraço e boa noite para todos nós. Fiquemos com Deus.